Coisas que deram errado, vai lá. A gente tem que se apresentar primeiro? Claro. De novo. Olá, pessoal! Eu sou a Dani. Eu sou a Tia Mi. Nós somos do Guria Fish em Portugal. E a gente tá aqui pra falar Aquilo que ninguém fala. aquilo que ninguém fala. Transforme sua vida, fale pra geral. Estude em Portugal. Alguém já falou pra você, certamente, que os vinhos de Portugal são muito bons. E a gente toma o quê? Um vinho moderadamente, porque a gente é desses. O que é que acontece? Chega aqui e tu descobre que o vinho muito bom, que você estava habituado a tomar moderadamente, custa €1. Uma garrafa. Mas você Ou também no pode meu caso, comprar compra a caixa de 5 litros com a torneirinha. por €5. E aí faz o quê? Aquele moderadamente Vai por já água é. abaixo. Então você precisa estar preparado Psicologicamente pra não virar alcoólatra. para as bebidas de Portugal. Outra coisa que também devem ter falado para você é que as comidas de Portugal são muito boas. Já E falaram. sempre vem acompanhado de quê? Batata. Aqui é batata ao murro, é batata assada, é batata e Frita. batata frita. E sempre o complemento é batata. O que é que acontece normalmente com as pessoas? Aconteceu com a Tia Mi. O que é que aconteceu com a Tia Mi? Ela ficou bem gordinha. E aí Muito precisamos aqui novamente se adaptar. Primeiro você se adapta à comida e normalmente você se adapta muito bem à comida, né, Tia E Mi? depois você tem que passar fome. Aí você se adapta a não comer essa comida boa. Olha que loucura. Aqui você abastece seu próprio carro. Chocada. Porque Ai. eu pago mais caro o combustível só pra ir no posto que tem alguém que abasteça pra mim. E não pensa que vai encontrar esse posto em qualquer esquina, não. Não. E além de abastecer o seu próprio carro, você precisa encher os seus próprios pneus. Sabia que ninguém limpa o seu retrovisor? Ninguém. Sabe aquele moço muito querido que tem no Brasil? gasolina Quando que você passa para, ele pergunta: Quer trocar óleo? Quer limpar isso? Quer fazer isso? aqui ninguém faz. oferece. Inclusive, há pouco tempo eu fiquei sabendo que aquela água que limpa o vidro não é da chuva. A gente tem que abrir a tampa do carro e colocar água lá dentro. Eu ia falar alguma outra coisa sobre Aqui o a gente carro. compra carro muito barato, carro novo por prestações de €100. O IPVA não é IPVA. IUC. IUC. Imposto de Eu circulação ia falar também uma é coisa muito aqui barato. que ninguém me falou e eu fiquei em choque. Ninguém te também. falou que não pode. Para aí, para de falar. Ela fica falando, ela me Deus interrompe do o céu. pensamento. Ai, você tem que lavar o próprio carro. Aspirar. São o carro. raríssimos os lugares que você paga pra lavar. E eu vou dizer o preço pra lavar. Hoje, um carro desses pequenininho, que a gente tem carro pequeno, de 15 a 20 euros, amigo, pra lavar um carro. E a gente reclamava que pagava R$40 pra lavar o carro. E lá no deixava Brasil. pretinho no Pretinho, pneu. aqui não tem nada de painel pretinho. não, aqui não tem. Nada de pretinho. Nada. Mas não era isso que eu queria falar. E tem intervalo no cinema? Ah, isso já A é primeira bastante vez comum. não, a primeira vez eu achei que tinha faltado luz. Eu tava no meio do filme, olha, e foi um filme de terror. E de repente a tela ficou preta. Eu digo, nossa, na Europa. E aí depois teve um delay, porque demorou pra entrar. Intervalo, eu digo, gente, isso é marketing. Os shoppings, a maioria deles, 90% deles, você não paga estacionamento. Que coisa, né? Muito. Sabe uma coisa que ninguém falou pra você, que aqui a escola pública em Portugal é turno integral. A gente pode largar a criança de manhã e buscar só no final do dia. E eles comem lá. E dependendo do seu... Aqui tem uma história que vocês vão ouvir falar sobre escalão. Então, dependendo do seu rendimento, a criança pode até comer de graça, de grátis. Então, eles se alimentam lá, eles estudam e eles têm atividades. Minha filha, que estuda aqui, como eu já falei, veio pra cá, começou o primeiro ano aqui, a primeira série. Ela tem xadrez, ela tem inglês, ela tem música. Minha filha toca flauta. Mentira. Verdade. Ela tudo bem, né? Tia Mi, essa é tia, olha, uma tia dessa não precisa de inimigo, né? Mas a minha filha toca flauta, joga xadrez, fala inglês, tudo isso ela aprendeu na escola. E aí, na escola pública. E ela chega pra mim e diz: mãe, vamos jogar xadrez. Aqui em Portugal, que é uma coisa que ninguém fala, que público não é sinônimo de gratuito. Público é sinal de que é acessível para todos. Outra Mas, coisa olha lá que vem ela. ninguém falou e que você descobre aqui, que quando alguém diz que vai te oferecer alguma coisa, oferecer é de graça. Então, quando tu disser assim, ó, Ai, vai lá e oferece pra aquela pessoa.
A pessoa acha que vai ser de graça, então dá mesmo. A diferença entre oferta e promoção. Promoção é aquele iPhone por metade do preço. Oferta é o iPhone de graça. E a gente adora uma oferta. Uma oferta. Oferta. Aqui todo mercado tem o seu cartão fidelidade, porque você acumula pontos e ele gera cupons de desconto. Tá aí outra coisa que ninguém contou pra vocês. Que aqui não é fidelidade, é fidelização. Não é justificativa. É justificação. Não é aplicativo. É a aplicação. Ai, tu sabe que teve um cliente que, olha, porque a minha fidelidade, eu digo, senhora, a sua fidelização, e ele é a minha fidelidade. E aí, depois de 30 minutos em chamada, eu descobri que aqui em Portugal existe uma seguradora chamada Fidelidade. Histórias de call center. Senta e chora, né? Senta e O chora. atendente de call center é humilhado todo dia. A gente A gente nasceu pra isso. Na verdade, a gente tem um espaço garantido em algum lugar, que seja no céu, no inferno, não sei. Mas o atendente de call center... Eu tenho uma história pra contar. Eu trabalho no call center e o nosso call center, como nós estamos na Europa, a gente atende ali muito tipo de cliente. Ligou uma cliente falando em espanhol e eu não falo espanhol. Então eu falei isso pra cliente. Ela disse, eu queria informações, blá 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 blá. Eu digo, só um instante, por favor. Despacito. Eu no hablo espanhol. Vou e tô ali tentando passar. Ela, não, eu entendo. E começou a falar. Eu digo, não, eu não falo espanhol. E ela dizia, mas eu te entendo. Eu digo, mas eu não te entendo. E ela ficou falando, eu atendi uma cliente em espanhol. Então eu tô assim, muito letrada, muito bilíngue. Porque isso é outra coisa. Aqui no call center não é obrigatório falar inglês ou qualquer outro idioma. É um plus? Porém, não é obrigatório. Eventualmente, caem chamadas de clientes de vários idiomas. De várias nacionalidades. Já atendi um italiano, eu também já atendi. Né? Quando cai cliente em inglês, a gente tem aquele script básico que é o I don't One speak moment, English. please. Quando o cliente escuta isso, ele deduz no cérebro dele que a gente fala inglês e que a gente tá pedindo para ele esperar só um pouco para continuar o atendimento. E a gente quer transferir o cliente. E aí a gente fala one moment please e o cliente começa a desatar o dicionário dele em inglês, deixando a gente muito atrapalhada e querendo surtar nesse momento. Então você já prepara o seu inglês aí, porque pelo menos aqui fala... Eu sabia que em Portugal fala português, Português. Né? Mas tem muita gente que fala muito idioma, muito mesmo. Francês, inglês, inclusive francês, as escolas públicas, a partir do 5º ano, já tem a segunda língua estrangeira. Por exemplo, meu filho, coitado, foi que não falava nem português. mal português. Foi para uma escola em que ele tinha inglês como a primeira língua e a segunda língua era francês. Imagina se o menino ficou. Óbvio que não. Mas por quê? Porque eles aqui estão habituados desde cedo. Aqui, os filmes não são dublados. São dobrados. E só filmes infantis. Então, filmes mais jovens ou adultos, eles obrigatoriamente são legendados. Para quê? A lógica portuguesa. Para que desde cedo eles se familiarizem com a língua inglesa. O que é ótimo, porque eles aqui falam inglês perfeitamente. Criancinhas falam inglês. Como a gente eu. não. 3 anos de CCAA. Para não passar do The Books. Ok. Tem outra Proibidas. coisa que não falaram pra vocês e pra quem é do Rio Grande do Sul, Aí a gauchada senta e chora. Vai cair os butiá do bolso agora porque vocês vão entender o que a gente tá falando. Quando a gente vai comprar alguma coisa que pergunta quanto custa e a pessoa diz, Custa R$10. e a gente Gente, olha pra olha pessoa e isso. diz assim, dá 10 pila aí. Dá 10 pila. 10 pila. Aqui Senta. em Portugal, Pila é o pênis. Então aqui, pila é pênis. Então a gente até Não perdeu o fala. hábito. Eu estava numa feira e perguntei quanto custava aquele objeto. E a pessoa disse €1. Eu disse, olhei pro meu marido e disse assim, amor, tem 1 pila. E as pessoas Óbvio. ficaram em choque. E ele disse, tem, pega aqui. Mas ele estava apontando para o pra bolso. bolsa dele, pro bolso dele. E as pessoas pararam e ficaram Quase à foi espera de que eu fosse lá realmente pegar o
pila, mas eu queria só 1 euro. Então, portanto, não faça bico pra ganhar uns pila. Bico aqui não pode também. Bico, nem pensar. Faz um freelancer, faz um biscate. biscate. Eles falam biscate também, né? Bico não. Bico não. Bico é sexo oral. Então, gauchada, nada de bico pra ganhar pila. Tenho uma Essa é coisa pra pra morrer. contar pra vocês. Isso aqui poderia estar até no módulo de algo que não deu certo. O que é que aconteceu? Marina, minha filha mais nova, veio pra cá com 4 anos e entrou na pré-escola. Só que a Marina lá no Brasil estava na escola infantil, na creche. Qual é o hábito que tem no Brasil? A gente leva a criança de Só pra manhã. despachar a criança. Leva a criança lá de manhã, eles almoçam, depois do almoço eles têm o soninho. E Marina chegou aqui no primeiro dia de aula e lhe ofereceram uma sopa. Que é muito comum aqui, uma parte muito comum. O Sempre menu antes. da refeição sempre tem uma sopa antes. Uma sopinha antes da comida, né? E então ofereceram, ela tomou aquela sopa e depois disso ela se levantou e na sala de aula da Marina não tinha camas, como é óbvio, porque já é a pré-escola. Mas tinha uma cama de boneca, onde ficava uma boneca. O que é que a Marina fez no primeiro dia de aula? Ofereceram a sopa, ela tomou a sopa e levantou. E foi lá e deitou na cama de boneca. A professora me ligou e disse assim, Marina tem problema de saúde. eu digo não. Aí a mãe já começou, eu digo não, pelo amor de Deus. Marina caiu redondamente. Eu digo, caiu redondamente. Corremos pra escola. Chegando lá, eu encontro a minha filha numa cama de boneca, toda encolhida. E eu disse assim, o que é que acontece? Aí ela disse assim, ela tomou a sopa e veio pra cá e se deitou. E aí eu digo, Marina, acordei a Marina. Marina, tá tudo bem? Aí ela acordou, oi. Eu digo, o que aconteceu? Ela disse, Almocei e vim tirar o soninho. eu digo, almoçou, só te deram a sopa. Mas o almoço era sopa hoje. Eu digo, não, almoço não era sopa. A sopa era só a entrada do almoço. Ela, Tinha mais? eu digo, claro, tinha mais. Ah, achei que já fosse pra vir tirar o soninho. Eu digo, mas tu não viu que tu não cabe nessa cama? Ela disse, Eu vi, mamãe, mas eu achei que eu fosse muito grande. eu digo, e as outras crianças iriam dormir aonde? Ah, não era problema deles. As escolas públicas, elas têm o hábito de oferecer frutas à vontade para as crianças, inclusive vem das câmaras municipais embaladas em plástico as frutas. E o pão também tem um pãozinho. O pão pra comer com a sopa. A sopa. Vem embrulhadinho assim e as professoras normalmente ficam numa mesa assim, as frutas e o pão. O segundo dia de aula da Marina, depois da Marina ter dormido no primeiro dia de aula, as crianças da pré-escola usam uma bata. É tipo um jalequinho assim que tem um bolsinho na frente. A Marina chegou em casa com aquele bolsinho da bata cheio de pão. E nós olhamos assim, Marina, tu pegou pão? O pão estava lá, ninguém tava comendo. Ninguém quis o pão. Ninguém quis o pão. Então pode ir fora, né, mamãe? Então eu trouxe pra casa. Trouxe pra avó. Eu fico imaginando a professora. Pobre brasileiro, né? Não tem um pão em casa. A criança tá levando o pão da escola. Muito bem. Essas são umas vergonhas que a gente passa. Me conta a história de motel. Já foram no motel? Ai não, por acaso, caso tenha alguém Que queira interessado. conhecer um motel. Eu já fui no motel com meu marido, com meu Ainda bem. O motel, nós não fomos em muitos porque não há muitos. E Inclusive, quem quiser investir em em Portugal, motel, o que é que acontece? Não há uma grande disponibilidade e a maioria, pelo menos dos que eu estive, é motel / hotel. Então, o que é que acontece? Eu cheguei lá e não tinha espelho no teto, não tinha cadeirinha, não tinha nada disso. cama Era redonda. nada. Passada fiquei eu, né? Aí eu digo, tudo bem, né? Já tô aqui, né? Curti ali o momento. Eles têm ali a opção de 2 horas, 1 hora ou 2 horas, ou pernoite. A diferença do pernoite e pra 1 hora era 10 euros. Então a gente acabou, pronto, ficamos a noite inteira. No outro motel eu digo, não, eu vou ter que encontrar um motel com cara de motel. Fui até pra beira da estrada pra ver se encontrava um motel com cara de motel. Encontrei um motel. Da fila? Não, todos têm fila. Todo motel tem fila. Às vezes a gente tava na fila já quase pensando em desistir lá na fila. Então eu encontrei um motel com cara de motel. Mas era um motel com muita cara de beira de estrada mesmo. Porque assim, ó, era permitido fumar dentro do quarto. Que é uma coisa muito comum em aqui Portugal, os fumadores. Então, o motel, como eu disse, trouxe até um clima, mas assim, ele
fedia a cigarro. Que a gente pagou o pernoite, mas eu disse, Menos não, mal feder cigarro. É. Feder qualquer outra coisa. ele fedia cigarro. Então a gente optou por, a gente tinha pago, a gente pagou o pernoite, mas não conseguimos dormir lá pelo cheiro de cigarro. Então a gente só Limpou o ambiente. curtiu aquele momento e já saiu de lá. Mas esse tinha uma cadeira mas não tinha espelho no teto também. Era cama redonda e Faça você mesmo. é isso. Que é muito comum aqui em Portugal, que ninguém te conta. Você vai na loja, compra o móvel, bota dentro do seu carro, traz pra casa e monta sozinho. É praticamente um Lego. Normalmente vem Mas você tava falando de motel, tu vai falar de montagem de móveis? Sim, tudo se encaixa. Normalmente vem até a ferramenta dentro da caixa do móvel. Mesmo, pra Vem montar. manual. Eu, na verdade, me assustei quando eu comprei uma árvore de Natal e ela veio com manual e ferramenta. Então me conta, tia Mil, o que é que você anda montando aí? Quais são os móveis que tu já montou? Olha, já montei muita coisa. Eu montei uma loja inteira praticamente. Porque aqui tem uma loja que chama IKEA. Vocês com certeza não conhecem. IKEA ou Ah, IKEA? pronto. Ui, olha o idioma, o Sim, sotaque dela. Britânica. É, muito. Vocês vão conhecer com certeza quando chegarem aqui por duas questões. Primeiro, pela diversidade de móveis, que são mais acessíveis, mais baratos. É aquele tipo armazém, escolhe lá na vitrine, vai lá no armazém, bota no carrinho, bota no carro, chega em casa, monta. E pela comida. Ah, é. Eles Porque têm o um IKEA restaurante. tem um restaurante com comida muito acessível. Pratos de 2, 3, 4 euros com Mas bebida. Aqui no Porto, pelo menos, Um cachorro quente de 50 cêntimos, que é só o pão e a salsicha. Mas, Não, é você pode 50 pôr cêntimos. ketchup A no ketchup lugar. mostarda é de graça, o É. resto tem que pagar. Uma coisa importante do IKEA é que a gente tá falando aqui em preços acessíveis, mas aqui, pelo menos no Porto, não sei nos outros lugares, fica dentro do shopping. Então não pensa que por ser acessível que tu vai ter que ir lá pra 500 km. Ele é dentro do shopping, um shopping maravilhoso chamado Mar Shopping, que eu adoro Mar Shopping, porque lá dentro do Mar Shopping isso já é um outro assunto. Tem uma parte pra criança que a gente não Que não paga. tem no Brasil. Não tem. Sabe aqueles parquinhos que tem Dentro do dos shopping shoppings que a no gente Brasil? deixa um rim junto com a criança? Aqui é de graça. Pode deixar 2 horas. Como tem 2, pode deixar 4 horas. 2 horas num, 2 horas no outro. E aí a gente pode passear no shopping. Então, das vantagens de Portugal, o shopping não paga estacionamento, as mães deixam as crianças até 4 horas nos parquinhos de graça. E você come um cachorro quente de 50 cêntimos. Viu só? Olha! Mas voltando a falar Dicas nisso- de economia, me sigam para mais. Mas falando ainda no IKEA, tem outra coisa muito importante que também é muito comum aqui em Portugal. Você vai na loja, escolhe o móvel e aí aponta aonde recolhe o móvel. Vai lá no estoque da loja, pega o móvel, leva o móvel até o caixa, você passa o móvel no caixa e você paga. Não tem ninguém no caixa, é você que faz isso. E depois você recolhe esse móvel, leva até o seu carro, do seu carro leva até a sua casa, sobe as suas escadas e monta o seu móvel. É dar valor ao móvel. Olha, E aí depois você monta um móvel que fica assim. Dificilmente você vai conseguir, porque daí o que você tem que comprar? Aquele coisa pra colocar em cima, como chama mesmo, o nivelador. E aí você começa a comprar nivelador, você começa a comprar Parafusadeira elétrica, aí você se torna praticamente um marido de aluguel. Todo imigrante que chega aqui tem um móvel do IKEA e tem uma caixinha de ferramentas. Sempre. Agora, pra gente terminar isso aqui, me conta qual é a dica que você deixa pra quem tá lá no Brasil já pensando em vir pra Portugal. O que eles vão encontrar pela frente que todo imigrante já encontrou? Em que sentido tá perguntando isso? Cara, ele vai encontrar tanta coisa. Depende do que você estiver procurando. Você vai encontrar aquilo que procura. Ui! Previsão do 2020. Fala 2020 a gente A pula. gente Mas 2021 É o a seu gente ano, tá aqui. amigo. Olha, é isso aí. A gente se encontra aqui em Portugal. Nos procura pra pagar o café.